Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, à nossa segunda parte do vídeo sobre o diabetes mellitus, segunda parte aí da nossa aulinha. Então, eu tinha parado aqui com relação às principais complicações, né, quais os órgãos mais afetados aí, quando já temos o diagnóstico de diabetes, e aí reforçando os olhos, os rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. O que nós temos aí? Quase tudo, né? Diabetes, ele afeta, ele é, né, todo esse sistema. Então, um cuidado muito importante que devemos ter, o que já foi dito, é referente à adesão, né, desse paciente que já tem aí estabelecido já o diagnóstico de diabetes, a adesão do tratamento adequado e das alterações aí, mudanças na qualidade de vida. Então, sabemos que existem alguns tipos de diabetes, tá? O mais frequente, né, que é em idosos, que é o diabetes tipo 2, que é o que nós estamos abordando aqui, e geralmente ele corresponde aí cerca de 90% do total de casos. Então, esse é o que nós estamos estudando. Mas também, né, somente para elucidarmos aqui, nós temos também o diabetes tipo 1, conhecido antigamente como diabetes juvenil, né, corresponde a cerca de 10% dos casos, e outro tipo de diabetes é o diabetes gestacional, né, maior frequência, encontrado com maior frequência aí, né, na gestante, diabetes gestacional só pode ser na gestante mesmo, e pode ser detectado também no rastreamento do pré-natal, tá? Então, gente, quando nós falamos do diabetes tipo 2, né, designa uma deficiência relativa à insulina, a absorção dessa insulina, tá? Hiperglicemia sem tendência habitual à cetoacidose, então não é comum, né, essa tendência aí de cetoacidose. Pode ocorrer também devido à presença de infecções ou de outras comorbidades já estabelecidas nesse indivíduo. Cerca de 80% desses casos de diabetes tipo 2, eles podem ser atendidos ali na atenção básica. Então, verifiquem só, vejam, é um percentual relevante, tá? Muito considerável para a gente, infelizmente, como a gente percebe aí, a gente está direcionando para a atenção aí secundária e para a atenção para o nível secundário e nível terciário, tá? A coordenação de cuidados dentro e fora do sistema de saúde é responsabilidade, principalmente, responsabilidade da atenção básica. Então, quando eu falo para vocês do papel importantíssimo, indispensável da atenção básica, é nisso. Mesmo quando a gente faz aqueles apontamentos na sala de aula, a gente faz aquelas discussões ali sobre o que realmente poderia acontecer, o que deveria acontecer na realidade, né? E, infelizmente, muitas das vezes a gente não consegue contemplar. Rastreamento e diagnóstico para diabetes tipo 2. Gente, cerca de 50% da população não sabe que tem diabetes, tá? Não sabe que são portadores dessa doença. Então, assim, permanecendo não diagnosticado até que aconteça o quê? Apresente o primeiro sinal aí das complicações do diabetes. Então, por isso, qual que é a importância que eu tenho? Eu preciso ressaltar que eu preciso ter a importância do teste de rastreamento, né? São indicados, né? Por isso, o teste de rastreamento, eles são indicados, neste caso, em indivíduos assintomáticos que apresentem um maior risco da doença. Então, eu preciso observar que, neste caso, o indivíduo que tem maior risco da doença, ele é um candidato ao teste do rastreamento, eu preciso executar nesse indivíduo. E quais são os fatores de risco, né, para o maior risco, né, fatores indicativos de maior risco para o diabetes, para o diagnóstico de diabetes mellitus? Idade superior a 45 anos de idade, olha só, 45 anos de idade, né, então, assim, quando eu analiso ali o critério ali do que eu tenho estabelecido como idoso a partir de 60 anos, conforme aí o Ministério da Saúde, olha só a alteração que eu tenho, né? Não somente o Ministério da Saúde, a política na realidade. Um sobrepeso, né? Quando eu tenho aí o IMC acima de 25,
Obesidade central, que eu tenho ali aquela circunferência acima de 102 para homens, acima de 88 para as mulheres, né? Medida também da altura das cristas ilíacas também é importante, e antecedentes familiares, se meu pai, minha mãe tem diabetes, eu sou um indivíduo assim propenso a ter também, provavelmente, tem essa predisposição genética. Hipertensão arterial, né, aí maior 140/90, o HDL meu também, 35 miligramas decilitros, né, ou triglicerídeos acima de 150 e 150 miligramas decilitros. História de macrosomia ou diabetes gestacional, quando eu tenho esse histórico, diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos, olha aí a mulher novamente, né, dentro das pessoas aí com maior fator de risco, né. Doenças cardiovasculares, cerebrovascular ou vascular periférica já definida. Então, gente, indivíduos de alto risco requerem sim que eu tenha uma investigação diagnóstica laboratorial. Aí, o que eu posso utilizar? Glicemia em jejum, né? Ou teste de intolerância à glicose, tá? Alguns casos, eles são confirmados como portadores de diabetes, outros apresentarão a hiperglicemia intermediária, mas eu ainda não tenho estabelecido ainda o diabetes, tá? Seria intolerância à glicose diminuída ou glicemia de jejum alterada, né? Antes da chamada pré-diabetes, aí como era estabelecida. É importante estabelecer essas categorias diagnósticas, que eu tenho diabetes ou a hiperglicemia intermediária, antigamente conhecida como pré-diabetes, tá? Então, assim, nesse estágio, existe essa possibilidade de algumas intervenções relacionadas ao hábito de vida que eu consigo alterar. Eu consigo, então, retardar essa progressão ou impedir a progressão de formas menos severas, né, que vão acometer menos aquele indivíduo, né, então, assim, menos severas com relação à alteração dos diabetes, para o diabetes. Diagnóstico de diabetes e hiperglicemia e de hiperglicemia intermediária, daí, então, eu tenho estágio normal, aí eu tenho uma outra literatura que eu trago no próximo slide com uma alteraçãozinha aí, tá, esse aqui é do caderno ainda de 2006. Então, assim, o estágio, né, normal, estágio eu tenho como normal abaixo de 110, a glicemia em jejum, o TTG abaixo de 140, hiperglicemia intermediária, eu já estou classificada aqui, né, igual acima de 110 a 125, TTG 140 a 199, que é antigamente conhecido como pré-diabetes, né, diabetes mellitus acima de 126, a glicemia em jejum, e acima de 200 aí o TTG. Então, gente, para o diagnóstico, ainda falando de diagnóstico de diabetes de hiperglicemia intermediária, basicamente o pré-diabetes, quando vocês ouvirem eu falar em pré-diabetes, eu estou me referindo à hiperglicemia intermediária, tá? Antigamente falava pré-diabetes, agora está estabelecido como hiperglicemia intermediária. Então, acontece quando a glicose não é metabolizada nem aproveitada o suficientemente, né? E aí eu tenho aquele acúmulo ali na minha corrente sanguínea. O estado de normalidade de glicemia em jejum, geralmente é ali de 70 a 100 miligramas ali decilitros, tá? Da glicemia que eu tenho que apresentar. Uma pessoa que é classificada como pré-diabética, ao medir fazer a avaliação dessa glicemia em jejum, ela pode atingir de 100, tá vendo como aqui essa literatura ela altera um pouquinho, que ela é mais atualizada, né, do que o caderno, de 100 e 125 miligramas, tá? Aqueles que atingem a partir de 126 miligramas já são considerados diabéticos. Sintomas. Nós temos aqui sintomas clássicos, os 4 P's, que é poliúria, polidipsia, polifagia, perda involuntária de peso, e outros sintomas também que levantam essa suspeita clínica aí é a fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar e infecções de repetição nesse indivíduo. Exames laboratoriais para o diagnóstico de diabetes e de hiperglicemia intermediária, como já citamos, a glicemia em jejum, né?
que pode ser aí após um jejum de 8 a 12 horas, teste oral de intolerância à glicose, conhecido como TTG. A pessoa recebe uma carga aí de 75 gramas de glicose em jejum, e a glicemia é medida aí antes, né, e 120 minutos após essa ingestão, e a glicemia casual, tomada sem padronização de tempo desde a última refeição, tá? O que ocorre? Eu vou encerrar essa segunda parte do vídeo, ainda falando ali dos tipos de exames que eu tenho para diagnóstico, e darei continuidade, então, na terceira parte aqui, diabetes, para não correr o risco de cortar esse vídeo, encerrar esse vídeo aí de uma vez só, tá? Escutei aqui o bipzinho, eu já começo a encerrar com vocês. Então, vamos lá para a terceira parte, logo no próximo vídeo.